Em 1932, foi criado o Tribunal Superior Eleitoral para acabar com a situação que existia antes, que era chamada fraude a bico de pena, política do café com leite, e que tinha a característica que fraudes eleitorais eram feitas em eleições majoritárias para presidentes e governadores. Fraudes para presidentes e governadores eram feitas naquela época. E qual era a característica do processo eleitoral naquela época? Ele era administrado pelo Legislativo e o voto era declarado, não existia o voto em cédula. O eleitor chegava perante uma pessoa e dizia: eu voto em fulano de tal, essa pessoa anotava o voto, dizia: muito obrigado, pode ir embora, e depois esse voto, de algum jeito, ia ser apurado, ia ser dado o resultado, demorava 5 meses, 7 meses para sair o resultado eleitoral. Era o voto declarado. E foi constatado, então, que dava fraude, aquela política do café com leite, ficava revezando Minas e São Paulo na presidência da República. Foi quando, então, Getúlio Vargas perdeu a eleição em 1930 e derrubou esse processo todo. Aí ele implantou a ditadura, foi obrigado a fazer uma Constituição e criou-se, então, o TSE e criou-se o voto manual, ou, que eu vou chamar melhor, o voto individualizado. Cada voto é individualizado. O que aconteceu com isso, com a criação do TSE? Tirou a administração eleitoral da mão do legislador e passou para o juiz, para o judiciário, e criou o voto individualizado, o voto em papel individualizado. Cada voto tinha que estar num papel. Com isso, acabaram-se as possibilidades de fraude, quer dizer, atenuaram-se as possibilidades de fraudes em larga escala, a fraude que o Marcos chamou de centralizada ou sistêmica. Então, de 32 até 96, com o TSE administrando, a gente não viu mais, com uma pequena exceção, denúncias de fraudes em eleições para governadores e eleições para presidentes. Tinha ainda denúncia de fraudes para vereadores, aquela urna que sumia, um mapa de urna que alguém preenchia, punha voto a mais, mas essas fraudes eram localizadas e podiam eleger vereadores, eventualmente prefeitos, mas não podia eleger presidente, porque para eleger presidente você precisava fraudar o voto papel no Brasil inteiro. Você precisava pôr voto em papel nas sacolas, nas urnas do Brasil inteiro. Você conseguia fazer isso numa sessão aqui, numa sessão em outra cidade, onde tivesse o juiz conivente, mas não dava para fazer no Brasil inteiro. Então acabaram as fraudes sistêmicas para a eleição para presidente com o voto em papel, que acabou com o voto declarado que existia antes. Até que em 82 foi usado pela primeira vez o sistema eleitoral, o computador no sistema eleitoral, naquela eleição do Rio de Janeiro, que ficou conhecido como caso Proconsult, em que pela primeira vez se utilizou o computador para fazer a totalização, não era a votação, não eram urnas eletrônicas, o voto lá continuava em papel, mas a soma, a totalização era feita e registrada em computadores e deu primeira eleição com computador, primeira denúncia de fraude sistêmica em eleição para governador na história do TSE. Veja, isso é muito significante, muito significativo. Se vocês forem ver no site do TSE a história do voto eletrônico, surpreendentemente, não consta o caso para consulta. Eles falam que começou em 86, quando refizeram o cadastro eleitoral. Puseram computação, cadastro computacional. E eles não contam o caso da Proconsulta, eles omitem. Foi a primeira vez que foi usado o voto eletrônico, deu fraude. Agora, o mais importante, Marcos, é muito importante. A fraude foi detetada, porque tinha o voto impresso, que tinha o voto manual para ser recontado. Foi detetado e foi corrigido e o Brizola foi eleito. E o TSE exclui isso da história. Vai no site do TSE e vê. Tá? Aí chegou 96, eles fizeram a urna eletrônica, fizeram um teste, a primeira urna eletrônica, em 96, imprimia o voto, não mostrava para o eleitor, mas ela imprimia e guardava lá dentro. Em 97, o secretário de Informática escreveu um livro, de então, o professor Paulo Camarão, tem tudo lá descrito, como ele fez a Lei 9.504, que acabou com o voto materializado, o voto manual, e criou a urna eletrônica. Senhores, prestem atenção, como que vocês votam na urna eletrônica? Vocês vão na máquina, digita seu voto, declara seu voto para ela diz, plilililim, obrigado, vai embora.
A urna eletrônica acabou com o voto materializado e voltou para o sistema de voto declarado que existia em 1930, que permitia fraudes generalizadas. A urna eletrônica não é um avanço, senhores, a urna eletrônica sem voto impresso. A urna eletrônica criada no Brasil é um retrocesso de 60 anos institucional. Acabou, voltou para o voto declarado e para a possibilidade da fraude institucionalizada para a eleição para presidente e para governador. Então, essa discussão de que tinha fraude no voto em papel, o voto eletrônico acabou com o voto em papel, ele espicha um pouco essa tua história, Marcos. Vai um pouco antes e conta a história vinda de antes, porque a urna eletrônica é um retrocesso total, senhores. Em 1932, foi criado o Tribunal Superior Eleitoral para acabar com a situação que existia antes, que era chamada fraude a bico de pena, política do café com leite, e que tinha a característica que fraudes eleitorais eram feitos em eleições majoritárias para presidentes e governadores. Fraudes para presidentes e governadores eram feitas naquela época. E qual era a característica do processo eleitoral naquela época? Ele era administrado pelo Legislativo e o voto era declarado, não existia o voto em cédula. O eleitor chegava perante uma pessoa e dizia: eu voto em fulano de tal, essa pessoa anotava o voto, dizia: muito obrigado, pode ir embora, e depois esse voto de algum jeito ia ser apurado, ia ser dado o resultado, demorava 5 meses, 7 meses para sair o resultado eleitoral. Era o voto declarado. E foi constatado, então, que dava fraude, aquela política do café com leite, ficava revezando Minas e São Paulo na presidência da República. Foi quando, então, Getúlio Vargas perdeu a eleição em 1930 e derrubou esse processo todo. Aí ele implantou a ditadura, foi obrigado a fazer uma Constituição e criou-se, então, o TSE e criou-se o voto manual, ou, que eu vou chamar melhor, o voto individualizado. Cada voto individualizado. O que aconteceu com isso, com a criação do TSE? Tirou a administração eleitoral da mão do legislador e passou para o juiz, para o judiciário, e criou o voto individualizado, o voto em papel individualizado. Cada voto tinha que estar num papel. Com isso, acabaram-se as possibilidades de fraude, quer dizer, atenuaram-se as possibilidades de fraudes em larga escala, a fraude que o Marcos chamou de centralizada ou sistêmica. Então, de 32 até 96, com o TSE administrando, a gente não viu mais, com uma pequena exceção, denúncias de fraudes em eleições para governadores e eleições para presidentes. Tinha ainda denúncia de fraudes para vereadores, aquela urna que sumia, um mapa de urna que alguém preenchia, punha voto a mais, mas essas fraudes eram localizadas e podiam eleger vereadores, eventualmente prefeitos, mas não podia eleger presidente, porque para eleger presidente você precisava fraudar o voto em papel no Brasil inteiro. Você precisava pôr voto em papel nas sacolas, nas urnas do Brasil inteiro. Você conseguia fazer isso numa sessão aqui, numa sessão em outra cidade, onde tivesse o juiz conivente, mas não dava para fazer no Brasil inteiro. Então acabaram as fraudes sistêmicas para a eleição para presidente com o voto em papel, que acabou com o voto declarado que existia antes. Até que em 82 foi usado pela primeira vez o sistema eleitoral, o computador no sistema eleitoral, naquela eleição do Rio de Janeiro, que ficou conhecido como caso Proconsult, em que pela primeira vez se utilizou o computador para fazer a totalização, não era a votação, não eram urnas eletrônicas, o voto lá continuava em papel, mas a soma, a totalização era feita e registrada em computadores e deu primeira eleição com computador, primeira denúncia de fraude sistêmica em eleição para governador, na história do TSE. Veja, isso é muito significante, muito significativo. Se vocês forem ver no site do TSE a história do voto eletrônico, surpreendentemente, não consta o caso para consulta. Eles falam que começou em 86, quando refizeram o cadastro eleitoral. Puseram computação, cadastro computacional. E eles não contam o caso da pró-consulta, eles omitem. Foi a primeira vez que foi usado o voto eletrônico, deu fraude. Agora, o mais importante, Marcos, é muito importante. A fraude foi detetada porque tinha o voto impresso, que tinha o voto manual para ser recontado.
foi detetado e foi corrigido e o Brizola foi eleito. E o TSE exclui isso da história. Vai no site do TSE e vê. Tá? Aí chegou 96, eles fizeram a urna eletrônica, fizeram um teste, a primeira urna eletrônica em 96 imprimia o voto, não mostrava para o eleitor, mas ela imprimia e guardava lá dentro. Em 97, o secretário de informática escreveu um livro, então, o professor Paulo Camarão, tem tudo lá descrito, como ele fez a lei 9.504, que acabou com o voto materializado, o voto manual, e criou a urna eletrônica. Senhores, prestem atenção, como que vocês votam na urna eletrônica? Vocês vão na máquina, digita seu voto, declara seu voto para ela diz, plilililim, obrigado, vai embora. A urna eletrônica acabou com o voto materializado e voltou para o sistema de voto declarado que existia em 1930, que permitia fraudes generalizadas. A urna eletrônica não é um avanço, senhores, a urna eletrônica sem voto impresso. A urna eletrônica criada no Brasil é um retrocesso de 60 anos institucional. Acabou, voltou para o voto declarado e para a possibilidade da fraude institucionalizada para a eleição para presidente e para governador. Então, essa discussão de que tinha fraude no voto em papel, o voto eletrônico acabou com o voto em papel, ele espicha um pouco essa tua história, Marcos. Vai um pouco antes e conta a história vinda de antes, porque a urna eletrônica é um retrocesso total, senhores. Em 1932, foi criado o Tribunal Superior Eleitoral para acabar com a situação que existia antes, que era chamada fraude a bico de pena, política do café com leite, e que tinha a característica que fraudes eleitorais eram feitas em eleições majoritárias para presidentes e governadores. Fraudes para presidentes e governadores eram feitas naquela época. E qual era a característica do processo eleitoral naquela época? Ele era administrado pelo Legislativo e o voto era declarado. Não existia o voto em cédula. O eleitor chegava perante uma pessoa e dizia, eu voto em fulano de tal, essa pessoa anotava o voto, dizia, muito obrigado, pode ir embora, e depois esse voto, de algum jeito, ia ser apurado, ia ser dado o resultado, demorava 5 meses, 7 meses para sair o resultado eleitoral. Era o voto declarado. E foi constatado, então, que dava fraude, aquela política do café com leite, ficava revezando Minas e São Paulo na presidência da República. Foi quando, então, Getúlio Vargas perdeu a eleição em 1930 e derrubou esse processo todo. Aí ele implantou a ditadura, foi obrigado a fazer uma Constituição e criou-se, então, o TSE e criou-se o voto manual, ou, que eu vou chamar melhor, o voto individualizado. Cada voto individualizado. O que aconteceu com isso, com a criação do TSE? Tirou a administração eleitoral da mão do legislador e passou para o juiz, para o judiciário, e criou o voto individualizado, o voto em papel individualizado. Cada voto tinha que estar num papel. Com isso, acabaram-se as possibilidades de fraude, quer dizer, atenuaram-se as possibilidades de fraudes em larga escala, a fraude que o Marcos chamou de centralizada ou sistêmica. Então, de 32 até 96, com o TSE administrando, a gente não viu mais, com uma pequena exceção, denúncias de fraudes em eleições para governadores e eleições para presidentes. Tinha ainda denúncia de fraudes para vereadores, aquela urna que sumia, um mapa de urna que alguém preenchia, punha voto a mais, mas essas fraudes eram localizadas e podiam eleger vereadores, eventualmente prefeitos, mas não podia eleger presidente, porque para eleger presidente você precisava fraudar o voto em papel no Brasil inteiro. Você precisava pôr voto em papel nas sacolas, nas urnas do Brasil inteiro. Você conseguia fazer isso numa sessão aqui, numa sessão em outra cidade, onde tivesse o juiz conivente, mas não dava para fazer no Brasil inteiro. Então acabaram as fraudes sistêmicas para a eleição para presidente com o voto em papel, que acabou com o voto declarado que existia antes. Até que em 82 foi usado pela primeira vez o sistema eleitoral, o computador no sistema eleitoral, naquela eleição do Rio de Janeiro, que ficou conhecido como caso Proconsult, em que pela primeira vez se utilizou o computador para fazer a totalização, não era a votação, não eram urnas eletrônicas, o voto lá continuava em papel,
mas a soma, a totalização era feita e registrada em computadores e deu primeira eleição com computador, primeira denúncia de fraude sistêmica em eleição para governador na história do TSE. Veja, isso é muito significante, muito significativo. Se vocês forem ver no site do TSE a história do voto eletrônico, surpreendentemente, não consta o caso para consulta. Eles falam que começou em 86, quando refizeram o cadastro eleitoral. Puseram computação, cadastro computacional. E eles não contam o caso da pró-consulta, eles omitem. Foi a primeira vez que foi usado o voto eletrônico, deu fraude. Agora, o mais importante, Marcos, é muito importante. A fraude foi detetada porque tinha o voto impresso, que tinha o voto manual para ser recontado. Foi detetado e foi corrigido e o Brizola foi eleito. E o TSE exclui isso da história. Vai no site do TSE e vê. Tá? Aí chegou 96, eles fizeram a urna eletrônica, fizeram um teste. A primeira urna eletrônica, em 96, imprimia o voto, não mostrava para o eleitor, mas ela imprimia e guardava lá dentro. Em 97, o secretário de informática escreveu um livro, de então, o professor Paulo Camarão, tem tudo lá descrito, como ele fez a lei 9.504, que acabou com o voto materializado, o voto manual, e criou a urna eletrônica. Senhores, prestem atenção, como que vocês votam na urna eletrônica? Vocês vão na máquina, digita seu voto, declara seu voto para ela diz, plilililim, obrigado, vai embora. A urna eletrônica acabou com o voto materializado e voltou para o sistema de voto declarado que existia em 1930, que permitia fraudes generalizadas. A urna eletrônica não é um avanço, senhores, a urna eletrônica sem voto impresso. A urna eletrônica criada no Brasil é um retrocesso de 60 anos institucional. Acabou, voltou para o voto declarado e para a possibilidade da fraude institucionalizada para a eleição para presidente e para governador. Então, essa discussão de que tinha fraude no voto em papel, o voto eletrônico acabou com o voto em papel, ele espicha um pouco essa tua história, Marcos. Vai um pouco antes e conta a história vinda de antes, porque a urna eletrônica é um retrocesso total, senhores. Em 1932, foi criado o Tribunal Superior Eleitoral para acabar com a situação que existia antes, que era chamada fraude a bico de pena, política do café com leite, e que tinha a característica que fraudes eleitorais eram feitas em eleições majoritárias para presidentes e governadores. Fraudes para presidentes e governadores eram feitas naquela época. E qual era a característica do processo eleitoral naquela época? Ele era administrado pelo Legislativo e o voto era declarado, não existia o voto em cédula. O eleitor chegava perante uma pessoa e dizia, eu voto em fulano de tal, essa pessoa anotava o voto, dizia, muito obrigado, pode ir embora, e depois esse voto, de algum jeito, ia ser apurado, ia ser dado o resultado, demorava 5 meses, 7 meses para sair o resultado eleitoral. Era o voto declarado. E foi constatado, então, que dava fraude, aquela política do café com leite, ficava revezando Minas e São Paulo na presidência da República. Foi quando, então, Getúlio Vargas perdeu a eleição em 1930 e derrubou esse processo todo. Aí ele implantou a ditadura, foi obrigado a fazer uma Constituição e criou-se, então, o TSE e criou-se o voto manual, ou, que eu vou chamar melhor, o voto individualizado. Cada voto individualizado. O que aconteceu com isso, com a criação do TSE? Tirou a administração eleitoral da mão do legislador e passou para o juiz, para o judiciário, e criou o voto individualizado, o voto em papel individualizado. Cada voto tinha que estar num papel. Com isso, acabaram-se as possibilidades de fraude, quer dizer, atenuaram-se as possibilidades de fraudes em larga escala, a fraude que o Marcos chamou de centralizada ou sistêmica. Então, de 32 até 96, com o TSE administrando, a gente não viu mais, com uma pequena exceção, denúncias de fraudes em eleições para governadores e eleições para presidentes. Tinha ainda denúncia de fraudes para vereadores, aquela urna que sumia, um mapa de urna que alguém preenchia, punha voto a mais, mas essas fraudes eram localizadas e podiam eleger vereadores, eventualmente prefeitos,
mas não podia eleger presidente, porque para eleger presidente você precisava fraudar o voto, um papel, no Brasil inteiro. Você precisava pôr voto em papel nas sacolas, nas urnas do Brasil inteiro. Você conseguia fazer isso numa sessão aqui, numa sessão em outra cidade, onde tivesse o juiz conivente, mas não dava para fazer no Brasil inteiro. Então acabaram as fraudes sistêmicas para a eleição para presidente com o voto em papel, que acabou com o voto declarado que existia antes. Até que em 82 foi usado pela primeira vez o sistema eleitoral, o computador no sistema eleitoral, naquela eleição do Rio de Janeiro, que ficou conhecido como caso Proconsult, em que pela primeira vez se utilizou o computador para fazer a totalização, não era a votação, não eram urnas eletrônicas, o voto lá continuava em papel, mas a soma, a totalização era feita e registrada em computadores e deu primeira eleição com computador, primeira denúncia de fraude sistêmica em eleição para governador na história do TSE. Veja, isso é muito significante, muito significativo. Se vocês forem ver no site do TSE a história do voto eletrônico, surpreendentemente, não consta o caso para consulta. Eles falam que começou em 86, quando refizeram o cadastro eleitoral. Puseram computação, cadastro computacional. E eles não contam o caso da Proconsulta, eles omitem. Foi a primeira vez que foi usado o voto eletrônico, deu fraude. Agora, o mais importante, Marcos, é muito importante. A fraude foi detetada porque tinha o voto impresso, que tinha o voto manual para ser recontado. Foi detetado e foi corrigido e o Brizola foi eleito. E o TSE exclui isso da história. Vai no site do TSE e vê. Tá? Aí chegou 96... eles fizeram a urna eletrônica, fizeram um teste, a primeira urna eletrônica em 96 imprimia o voto, não mostrava para o eleitor, mas ela imprimia e guardava lá dentro. Em 97, o secretário de informática escreveu um livro, então, o professor Paulo Camarão,